O sangue do predador tem uma habilidade surpreendente. Ele neutraliza a acidez mortal do sangue dos xenomorfos. Isso já seria incrível por si só, mas é só uma entre várias adaptações que mostram o quanto a biologia dos Yautja é avançada. Eles não são apenas guerreiros, são verdadeiras obras-primas da evolução. A combinação de química corporal, estrutura física especializada e instinto de caça fez dos predadores a espécie perfeita para dominar a galáxia. E à medida que exploramos as diferentes subespécies dos Yautja, desde o clássico caçador da selva até os superpredadores brutais, percebemos que cada um se adaptou ao seu próprio ambiente de caça. Mas o que mais o corpo desses caçadores esconde? Que segredos evolutivos ajudaram a moldar o maior predador do universo? Deixe seu like, se inscreva e vamos juntos descobrir. Imagine viver num planeta onde a gravidade é quase 1,5 vezes maior do que a da Terra. O ar é carregado de toxinas. Tudo o que vive lá precisa ser forte, ou está morto. Esse é Yautja Prime, o planeta natal dos predadores. Mas eles não nasceram como caçadores supremos. No início, eram conhecidos como Rish-Ku-Ten, uma espécie escravizada pelos Amenji, uma raça alienígena insectoide que dominava o planeta. Essa escravidão foi o estopim para uma revolução e também para uma evolução acelerada. Os mais fracos morriam, só os mais resistentes sobreviveram. E com o tempo, os Rish começaram a mudar. Eles não apenas se libertaram, tomaram a tecnologia dos Amenji e a fundiram com sua cultura. Isso deu início à Era dos Yautja. Foi uma transformação tanto cultural quanto biológica. Eles não evoluíram apenas pela natureza, mas também pelas condições brutais impostas por seus antigos mestres. A gravidade intensa de Yautja Prime forçou o corpo dos Yautja a se adaptar. Músculos densos, ossos reforçados, capacidade física muito além do que o corpo humano poderia suportar. É por isso que um predador consegue estraçalhar um homem com as mãos nuas. Eles foram moldados por um ambiente que esmagaria qualquer um de nós. E tem mais. As famosas mandíbulas dos predadores não servem só para assustar. Elas ajudam na comunicação, na percepção de feromônios e até na regulação térmica. São uma ferramenta multifuncional, que também vira arma quando necessário. O sangue verde e fluorescente dos Yautja é outro mistério evolutivo. Ele neutraliza ácidos, algo que provavelmente surgiu por conta de presas venenosas em seu planeta natal. Essa característica acabou se tornando uma vantagem enorme contra os xenomorfos. Além disso, o brilho do sangue pode ajudar em ambientes escuros, seja para comunicação ou para rastreamento. Os Yautja são o resultado de uma evolução extrema, combinando seleção natural e forçada. Quando vemos um predador resistindo a tiros, radiação ou temperaturas extremas, não estamos vendo mágica. Estamos vendo biologia levada ao limite. Yautja Prime moldou a base da biologia dos predadores. Mas quando eles começaram a se espalhar por outros planetas, algo interessante aconteceu. A espécie começou a se dividir. Variantes com características únicas surgiram, adaptadas a diferentes condições de caça. O predador clássico, como o Jungle Hunter de 1987, é adaptado para ambientes quentes e úmidos. Sua pele tem pigmentação especial que ajuda a regular o calor tropical. E seu corpo funciona perfeitamente em temperaturas que fariam um humano desmaiar. Por isso, caçam em florestas densas e desertos abrasadores. Esses caçadores seguem um código de honra rígido, caçam sozinhos. Usam armas clássicas como o canhão de ombro e as lâminas de pulso. A glória da caça é mais importante do que a brutalidade, mas nem todos pensam assim. Os superpredadores representam uma linha evolutiva completamente diferente. São maiores, mais fortes e têm olhos vermelhos adaptados para ambientes escuros. Seus rostos têm feições mais reptilianas e suas cabeças são mais largas, indicando uma evolução sob condições ambientais extremas, como alta gravidade e baixa luminosidade.
Estudos genéticos mostram que os superpredadores têm uma diferença de cerca de 7% no DNA em relação aos Yautja clássicos. Isso é comparável à diferença entre humanos modernos e neandertais. Em outras palavras, estamos vendo o surgimento de uma nova subespécie. Essas diferenças biológicas se refletem no comportamento. Superpredadores, como o Berserker, o Tracker e o Falconer, são mais agressivos. Usam armadilhas, cães alienígenas e estratégias que ignoram o código de honra tradicional. Para eles, vencer é o que importa. Existe ainda o predador feral, visto em Prey de 2022, que mostra um Yautja mais primitivo. Com um corpo mais esguio, máscara de osso e armas rudimentares. Ele parece vir de outra parte do planeta Yautja Prime, ou talvez de um período anterior da evolução. Até os dreadlocks dos predadores têm função evolutiva. São sensores térmicos e espaciais que também indicam status social. Jovens têm cabelos simples, enquanto veteranos carregam adornos que contam histórias de caça e glória. Cada tipo de predador representa um estilo diferente de sobrevivência. A diversidade deles mostra como a espécie continua evoluindo, sempre se adaptando ao campo de batalha, seja qual for o planeta. A cada detalhe do corpo dos Yautja, fica claro que eles não foram feitos só para sobreviver, foram feitos para caçar. Mas será que tudo isso veio só da evolução natural? Ou houve algum tipo de bioengenharia no caminho? A principal vantagem deles é a visão. Enquanto nós enxergamos luz visível, os Yautja enxergam calor. Eles usam visão infravermelha, como as cobras de caça noturna. Isso permite rastrear presas no escuro, ou até mesmo através de paredes. Mas essa habilidade também tem seus pontos fracos. Dutch descobriu isso em Predador, cobrindo o corpo com lama fria, confundindo a leitura térmica. Royce fez o mesmo usando fogo para criar interferência térmica. Ainda assim, os capacetes dos predadores corrigem parte dessas falhas, filtrando o calor do ambiente e expandindo o espectro visual até o ultravioleta. Resultado: uma visão de caça quase perfeita. Fisicamente, os Yautja são absurdos. Músculos 4 vezes mais densos que os nossos. Ossos capazes de esmagar concreto. Eles suportam balas, quedas e até radiação. Quando lutam, conseguem desligar os receptores de dor, funcionando como máquinas de guerra biológicas. O sistema respiratório deles também é avançado. Apesar de respirarem nosso ar, são capazes de extrair oxigênio de atmosferas tóxicas. Isso permite que caçem em planetas diversos sem depender muito de equipamentos. E quando falamos de diferenças entre sexos, as fêmeas Yautja merecem destaque. Conhecidas como brooders, são maiores, mais fortes e têm traços físicos únicos, como espinhos nas costas e cotovelos. Segundo o guerreiro da Xande, as fêmeas costumam ser mais sábias que os machos. Talvez por isso fiquem mais envolvidas nas decisões de clã do que nas caçadas. As glândulas mamárias das fêmeas combinam características de mamíferos com répteis, provando que a evolução Yautja seguiu um caminho totalmente diferente do que conhecemos na Terra. Se você acha que já viu tudo, espere até conhecer Dek, o jovem predador do próximo filme Predador, Badlands. Ele é a prova viva de que a evolução dos Yautja ainda está acontecendo, e rápido. Dek é diferente de tudo o que vimos até agora. Corpo menor, pele lisa, rosto mais humanoide, cavidades oculares abertas, placas cranianas reduzidas. Parece quase adaptado para viver na Terra. Isso indica que ele pode ser parte de um novo ramo evolutivo, desenvolvido para ambientes com menor gravidade e ar mais leve. Mas não é só a biologia. Dek também foi exilado por quebrar as regras de seu clã. Considerado um Bad Blood, ele carrega não apenas uma nova forma física, mas também uma ruptura com a cultura tradicional dos Yautja. A evolução dele é tanto biológica quanto social. Até o equipamento dele reflete isso, uma espada de plasma vermelha no lugar das lâminas tradicionais. Armadura mais leve, deixando ombros e pernas expostos, sem o clássico tecido em rede. Um visual que complementa sua nova biologia.
Dek sobrevive num planeta selvagem, cheio de desertos, criaturas gigantes e plantas tóxicas. E lá, ele se une a Tia, uma androide da Weyland Yutani. Essa aliança entre tecnologia humana e biologia alienígena pode levar a uma nova fase na evolução dos predadores. No futuro, veremos predadores cada vez mais adaptados aos planetas onde caçam. Alguns podem até desenvolver características mais humanas, criando híbridos perfeitos para dominar ambientes como o nosso. A evolução do design dos predadores é mais do que visual, é narrativa. Desde a criação de Stan Winston, com influência de culturas africanas e conceitos de James Cameron, até as novas versões como o Predador Feral e o Jovem Dek. Cada mudança reflete um novo capítulo da biologia Yautja. Essas transformações contam a história de uma espécie que nunca para de evoluir. E com cada novo filme, conhecemos uma nova face dessa lenda galáctica. A pergunta que fica é: para onde vai a evolução dos predadores daqui para frente?